Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo e eu vou pedir gentilmente a você para ir comigo até o final. Que a graça, doce e soberana paz do nosso Criador esteja com você agora. Meus amigos, é o seguinte, eu tenho algumas coisas para conversar com vocês, gentilmente eu peço para não pular, porque eu vou falar de vários assuntos aqui que estão conectados, tá bom? E você vai ver muito da Bíblia, das profecias se cumprindo no que eu vou falar, e você vai entender a nossa realidade aqui. Como eu falo, olha, ampliem a visão, tem uma cosmovisão do que está acontecendo hoje no Brasil, porque é mundial. É mundial. Nós estamos diante de um seríssimo risco e as pessoas não estão percebendo. A grande ameaça para o mundo hoje é a esquerda no poder. Eu vou mostrar para você aqui, inclusive. Com as suas ideologias, o marxismo cultural afronta a igreja, afronta os valores, aos princípios. A afronta aqui não está somente em colocar uma mulher como a Débora Seco para ser comentarista da Copa, com a roupa completamente ridícula, sensual, e dizendo que está no olhar das pessoas, né? Da sociedade patriarcal, machista. Ridículo. Mas o perigo não está aí. O real perigo não estão falando para você. Deixa eu mostrar outras coisas aqui. Ontem eu não publiquei nada, fui ministrar numa cidadezinha chamada Goiôerê, foi uma benção. Então estava no trânsito, né, voltando, né, voo cancelado, atrasado, aí não deu para publicar nada, mas estou aqui para gravar esse conteúdo para vocês. Primeira coisa que eu vou comentar com vocês agora, eu ia gravar isso ontem, mas não fiz. Decidi fazer agora, porque está dentro do contexto. Bom, esse aceno ditatorial do Inácio não é novo. E eu tenho uma consciência tranquila, de que fiz o meu papel tentando orientar principalmente os meus irmãos de fé, né? Os evangélicos, cristãos de modo geral. E eu disse com uma certa frequência e veemência, não escolham esse cara, é parte de um plano dessa esquerda globalista. Ele vai vir com força e com fúria, porque ele tem pouco tempo, segundo Leonardo Boff, para fazer a revolução no Brasil. E já, lá naquela época que a Dilma foi empichada, o plano era fortalecer, armar, munir as ditaduras socialistas em volta do Brasil para depois dar o golpe no Brasil. Então, por isso até que surgiu a Lava Jato, não sejamos inocentes. Então, tá aqui, ó. Essa fala do Inácio antes de ontem, e era para eu ter gravado ontem, dizendo que irá cobrar as igrejas. O tom ali de cobrança é um tom de penalização, que ele vai penalizar. Esse é um aceno ditatorial. Ele não está falando que assim, eu vou prender os pastores. Mas você pode entender isso, pode ampliar. E este aceno ditatorial não é somente do Inácio. Não é somente do Inácio. E aí não importa se o Inácio está falando que vai responsabilizar os pastores nesse aceno de ditador. Ele já falou durante a campanha. É só mais do mesmo. É um plano claro. Além de você ter uma onda ideológica canceladora do politicamente correto, do marxismo cultural, da destruição das forças balizares da civilização ocidental, que é a liberdade, que é a democracia, que são a moralidade judaico-cristã. Além disso, vocês conseguem ver uma pressão muito grande, uma narrativa construída no Brasil a partir dessa peça famigerada, desse ser abjeto que é o Inácio. Eles colocaram lá para esse propósito. Não é só isso não, hein? Eu falei com o pessoal da comunidade privada, falo com muita constância para o pessoal do canal do Telegram, principalmente o meu grupo privado do Telegram. Você pode ir para lá, o link está aqui embaixo. Eu coloquei lá mais uma hoje, da matéria da Isto É. A matéria da Isto É reforça o que no dia 1º de outubro foi compartilhado pelo jornal alemão Deutsche Welle. Depois teve todos os blogs comunistas do Brasil, né, o DCM, por aí vai, vale nem a pena citar, né? Eles também levantaram essa bola, repercutindo a matéria do Deutsche Welle, o jornal alemão. A Folha de São Paulo, ontem, advogados já estão movendo uma ação para o quê, Rafael? O que a Isto É, né? Isto É, isso aqui, é isso aqui, está também sustentando a narrativa. Está aqui, no meu canal do Telegram, eu estou mostrando aqui para vocês agora. Nós estamos diante de um grande perigo e não sejam bobos, inocentes, e parem de cair em lábia de
de pseudo-capitão general sensacionalista, bispo, apóstolo, pastor, dizendo que tem um plano X, D, Y, Z, que agora vai ser o atacado, o checkmate. A coisa é muito maior. Quem não entende disso aqui não sabe que realmente está em jogo. É inocente, é bobo, criando sensacionalismo do que vai acontecer, algo maravilhoso. É isso aqui, meu amigo. É a narrativa que eu estou te falando do Deutsche Welle, dos jornais, da Folha, dos advogados ontem, que já estão falando que vão mover uma ação para quê? Prender esse que você está vendo aqui na capa, porque você quer falar o nome para a gente não ter problema aqui. Já falei o nome lá do outro lá. Vocês estão vendo isso aqui? É isso que vocês precisam entender. E não é só ele, é o Pazuello, é a Zambelli, os filhos. Anotem. Não existe diálogo com o comunista. Preste atenção nisso. Pô. Não dá para dialogar com eles. Durante muito tempo eles fizeram o dever de casa. Com a justiça, com os professores, com a mídia. Tudo aparelhado. Os jornalistas são de esquerda. Os editoriais são de esquerda. Tanto que tiraram o cara da cadeia. Eu repito, da cadeia. E até teve lágrima de ministro do Supremo. Você acha que vai ser fácil assim? Que ele vai passar a faixa e tá tudo bem, tá numa boa? Você até lá no presidente dos Estados Unidos, matéria que tá aqui hoje, matéria de hoje, do Gateway Pundit, provando que aquela invasão que teve do FBI na casa do Donald, lá em Mar-a-Lago, eles plantaram evidências, colocaram ali documentos e fotografaram para tentar incriminar, o Donald. Se lá, meu amigo, se lá eles falavam em prender o presidente da maior potência, né, da potência mundial, do maior país democrático e livre, coisa que a gente não vê mais, imagine aqui, meus irmãos. Aqui, senhoras e senhores. É muito sério o que nós estamos vendo. Mas vejam, antes de vocês, novamente, reproduzirem um discurso de quem não tem compreensão do que de fato está acontecendo no Brasil, do que está em jogo no Brasil, analise, tem uma visão macro, né? É muito sério. É muito sério. Imagine quando se o cara botar a faixa, tá? Se. Mas vamos lá, essa é outra parada. Olha isso aqui que eu vou colocar a matéria para você agora, que é uma matéria interessante. Eu falo para vocês que a questão é mundial, eu já vou mostrar para você um vídeo aqui e tudo vai fazer sentido, tá? Olha só, vou colocar para vocês agora uma matéria sobre os Estados Unidos, já que eu falei dos Estados Unidos e a questão é mundial. Quem é que está alinhado, o eixo que se forma totalitário no mundo? É somente o Inácio aqui? Quem realmente está chancelando as decisões do faraó, do ministro aqui? Como é que os caras falam deliberadamente que o povo é um mané? Eles têm o direito, porque eles estão... eu fui pressionado em Nova York, diante de tantos xingamentos, aí foi. Aí saiu, perdeu o mané. Você acha que não tem nada acima dele? Você acha que... eu já mostrei para vocês, inclusive, o apoio que tem do George Soros, da elite globalista, o apoio que tem da esquerda norte-americana, hein? Você acha que não tem o apoio da China? Dá uma olhada nessa matéria que está aí na tela para vocês agora. Vejam. Essa matéria, eu já tinha alertado a vocês antes de sair essa matéria. Falei, olha só, presta atenção, por quê? Quando estourou lá o conflito, a invasão da Rússia na Ucrânia, e lá em 24 de fevereiro, eu falei, olha, isso aqui é o grande reset. Vocês estão vendo que isso foi planejado. Poderia ter sido evitado, mas os senhores da guerra, os senhores do mundo, eles querem levar o mundo a essa distopia. Eles estão empurrando o mundo para o grande reset. E eles são tão hipócritas, e a esquerda é hipócrita por si só. Por si só. A esquerda é tão hipócrita e tão nojenta que ela faz com que você que está em casa critique o ministro da Saúde do Brasil que não está usando isso aqui, a focinheira, em uma reunião com a equipe de transição do PT. E a equipe de transição do PT está com a focinheira, todo mundo ali, tá ali, Aí o Estadão põe uma matéria ali da esquerda bonita, olha só, ministros do JB estão sem isso. E olha a equipe do Nine, todas. Só que no dia seguinte teve o jogo da Copa do Mundo. Primeiro jogo do Brasil. E todo mundo da esquerda, dessa gente hipócrita, sem escrúpulos, sem
sem celebrando, beijando, porque o importante é fazer você acreditar numa mentira. E a esquerda é um império de mentiras e hipocrisias. Ok. Falando de esquerda, um império de mentiras e hipocrisias, o importante é o plano totalitário para o mundo. Quando teve a invasão na Ucrânia, eu avisei, olha, isso aqui tem a ver com o grande reset. Eles não estão nem aí para princípios morais, para a liberdade, para a democracia, para cuidar do meio ambiente. Estão pouco se importando. A realidade é que agora o presidente dos Estados Unidos está se aproximando do Nicolás Maduro. Falei ou não falei? Falei ou não falei? Lá, naquele momento, quando começaram as sanções, em março abriu as sanções para com a Rússia, eu avisei, pois agora ele vai atrás do Irã por causa de petróleo. Por causa de petróleo, foi atrás do Irã, negociando com o Irã e o Irã cresceu. Foi atrás de quem? Venezuela. Mandou representante para a Venezuela negociar com Nicolás Maduro. Pois agora, senhoras e senhores, a norte-americana Chevron já está perfurando poços de petróleo onde? Na Venezuela, na narcoditadura, que inclusive durante muito tempo foi financiada pelo Inácio. Nós estamos falando de um regime inumano, ignóbil, desprezível, genocida. Aqui, a Venezuela, que os defensores da democracia aqui no Brasil não têm coragem de morar lá, mas têm coragem de morar aqui. Mas se forem jornalistas, fiquem tranquilos, porque lá os jornalistas estão bem na fita, que ganham muito dinheiro com propaganda. Então, olha só, matéria aí que você está vendo no Gateway. Já vou encerrar mostrando um vídeo para vocês. Calma aí, é o perigo que nós estamos vivendo, é esse aqui. Gateway. O presidente dos Estados Unidos afrouxa sanções contra o governo comunista venezuelano. Mas é claro que ele vai fazer isso. E eu estou avisando a vocês já há uns 4 meses que eu estou avisando. Olha, há um aceno para fortalecer a narcoditadura ao nosso redor. E o Brasil está em risco. Você até que por uma, sei lá, uma negligência, por acreditar na mídia, por acreditar na Folha, acreditar na Globo, achou que realmente era um perigo o JB? Era um perigo aqui o presidente? Ele era um perigo? Ele era um ditador? É mesmo? Ele foi na ONU e defendeu a liberdade. Ele foi na ONU e defendeu Deus, pátria, família e liberdade. Qual outro chefe do mundo que fez isso? Ah, teve um socialista do antigo guerrilheiro das Farc que foi lá defender a descriminalização da cocaína na tribuna da ONU. E ninguém falou nada. Por quê? Eles conseguiram trabalhar tanto, inverter tanto a lógica de moralidade da cabeça das pessoas que nós temos hoje no mundo uma massa de milhões e milhões e milhões ou bilhões de pessoas moralmente falidas. Essa é a realidade. Então, o presidente dos Estados Unidos, a polícia do mundo agora decide se aproximar e, inclusive, jogar ali, né, um caminhão de milhões e milhões de dólares por dia para um regime totalitário que eles mesmos combateram. Não só eles, mas Cuba também estão fazendo isso. A China acabou de financiar uma soma significativa para Cuba, milhões e milhões de dólares, quase R$500 bilhão. China enviando para Cuba. Estados Unidos aqui para Venezuela. Por que, gente? Por que eles querem isso? Eles têm uma agenda para o mundo. Deixa eu colocar algo aqui para você agora. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo do mundo e vocês vão entender. Olha isso aqui, ó. O que eles defendem, eu vou mostrar aqui para não termos problemas, tá? O que eles defendem que é tão perigoso para o mundo. Dentro dessa hipocrisia da esquerda, que é a descriminalização das drogas, olha isso daqui, irmãos. Lembra a galera fala muito sobre o apocalipse zumbi, né? Eu tenho um vídeo específico explicando na Bíblia se vai existir um apocalipse zumbi ou não. E eu provo lá que não. Porém, eu estou falando aqui para vocês, os zumbis já estão entre nós. Eu não estou falando aquele zumbi que sai por aí comendo as pessoas. Estou falando de seres humanos que estão vivos, porém estão mortos. Dá uma olhada nisso aqui nos Estados Unidos. Dá uma olhada nisso aqui. Filadélfia, Califórnia, Nova York e outros lugares que eu não precisa ficar falando. Olha só. Eu vou só tirar o volume, tá bom? Vou mostrar aqui, ó. Veja se o comportamento não é igual ao zumbi. Olha isso. Em plena luz do dia, as pessoas passando ao lado. Olha isso. Olha a reação. Nós estamos vendo as páginas do livro de Apocalipse em 3D. Está na nossa frente.
são mortos-vivos. É isso que a esquerda defende. Por isso que um cristão nunca, em hipótese alguma, ele pode ser de esquerda. Nunca! Olha isso, jovens, homens, mulheres, senhoras, senhores. Olha isso, em plena luz do dia no parque, o outro ali do lado, ó, tomando um suco, olhando o celular, e o outro ali, ó, igual um zumbi, literalmente um zumbi. Não um zumbi como em Hollywood, mas um zumbi da vida real é esse, ó. Olha aí, ó. Um jovem, ó. Tá tendo o que aqui no Brasil os policiais chamam de piripaque, que é uma droga nova. Olha isso. Eu estou falando de Estados Unidos da América, a maior nação cristã do mundo. Já foi a maior nação cristã. Por que não é mais? Porque proibiram a oração, proibiram a Bíblia, cresceu o satanismo, cresceu o luciferanismo, ridicularizaram os pastores, se infiltraram na teologia cristã, criaram uma teologia da prosperidade, desvirtuaram os pastores, os ministros do evangelho, conseguiram fazer com que esses homens trouxessem o homem para o púlpito e tirassem Jesus. O trono é humanista, não é mais celestial. O homem está no centro, através da teologia da prosperidade, desse liberalismo teológico, ok, meus irmãos? Dessa teologia humanista, da missão integral, que tenta corromper a mente de pastores aqui no Brasil, só que nós estamos vendo a divisão daqueles que servem e não servem a Deus. E quanto mais nós nos aproximarmos da hora decisiva da humanidade, nós veremos essa realidade crescer. Porém, aqueles que não abrem mão de sua fé em Cristo, de seus princípios, terão que pagar um preço alto. E eu volto ao início do vídeo para concluir. Essa ameaça do Inácio é uma realidade. Só que tem um detalhe. Aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a família, amam a liberdade, inclusive dos outros nos criticarem, inclusive dos outros exercerem seu direito ao seu culto, à sua fé, à sua opinião. Nós que primamos por esses princípios que fez a civilização ocidental chegar onde está. Se nós arregarmos agora, acabou, irmãos. Então esse é um tempo de, em amor, conhecimento, sabedoria que foi te privada há muito tempo, né? Dizendo que, olha, você não fala dessas coisas, você não se envolve nisso. Pelo contrário, chegou o tempo de nós trazermos luz e realmente destruirmos as portas que foram levantadas pelas trevas. O grande perigo do mundo não é só aqui Brasil. O grande perigo do mundo é essa esquerda globalista, demoníaca, que tenta se alinhar no mundo inteiro. Rafael, mas isso é escatológico, isso é profético. Sim, mas eu não posso ver isso e ficar em silêncio. Não me incomoda o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Se nós entendemos que temos a palavra de Deus, entendemos que amamos as pessoas, temos que denunciar as obras das trevas e apresentar o caminho do amor, da justiça, da graça, sem ser ofensivo, sem fazer maldade com ninguém, sem ser ignorante com ninguém, mas estar firmado na rocha e não negociarmos a partir de um bom entendimento, de um bom argumento e principalmente no poder e na autoridade do nome de Jesus. Esse vídeo tem um objetivo direto aos irmãos cristãos, crentes em Cristo, e também aqueles que não são, mas são conservadores, entendem o que está acontecendo no mundo inteiro. Eu paro por aqui, que você possa compartilhar, se não é inscrito, se inscreva e coloque esse vídeo aí nos grupos que você faça parte, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.